Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Flori, do blog Florida com Flori, e hoje eu tô aqui no Magic Kingdom e eu vou dar algumas dicas para você organizar o seu roteiro para não perder tempo e ter o melhor dia aqui nesse parque tão mágico. Bom, gente, as coisas aqui nos parques, eu falo que a Disney é muito dinâmica, as coisas mudam muito rápido. Então tem atração que abre, atração que fecha, fila que muda. Então eu sempre trago atualizações aqui para auxiliar vocês, tanto no blog quanto aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber a notificação. E assim, vamos começar então a falar das dicas para você elaborar o seu roteiro aqui do parque. Algumas dicas nunca mudam. Essa primeira que eu vou falar é uma delas, que é chegar cedo. Quando você chega cedo no parque, principalmente as 2 primeiras horas da manhã, as filas estão menores, principalmente as filas que são mais populares, elas estão menores. E além de tudo, principalmente se você estiver vindo em dias mais quentes, né, época do verão, de manhã é mais fresquinho, então você consegue andar sem se cansar, vocês conseguem locomover aqui no parque, né, sem estar aquele sol intenso do meio-dia. Então, chegar de manhã, gente, é uma dica que é super válida, não só para o Magic Kingdom, mas qualquer parque, não só da Disney, todos os parques aqui da região. De manhã você vai conseguir explorar os parques bem melhor. O Magic Kingdom, ele abre 1 hora mais cedo. Não abre todas as áreas, abre essa parte aqui onde eu estou gravando o vídeo, essa parte aqui do castelo, a rua principal. Então 1 hora mais cedo, 1 hora antes do horário oficial de abertura, você já consegue entrar aqui. Então você já consegue tirar foto, consegue explorar um pouquinho ali a entrada principal e você já chega aqui muito mais tranquilo para quando o parque abrir no horário oficial mesmo, as atrações abrirem, você já conseguir chegar ali nas atrações, já escolher aquelas que são mais cheias ao longo do dia e já fazer primeiro essas atrações. E uma outra coisa, gente, lembrando que o Magic Kingdom é um parque que o estacionamento tá longe. Longe eu digo o seguinte, entre você estacionar o carro e chegar aqui no parque, leva mais de 40 minutos. Então programe-se, se você quiser chegar às 9 aqui, para você estar no estacionamento umas 8h15, umas 8h20, para você chegar aqui com calma, com tranquilidade, sem aquela correria, que a hora que você chegar aqui, você abrir o aplicativo da Disney e ver que as atrações foram com tempo de fila lá para cima. Bom, conheçam a Lightning Lane. Isso não é só para o Magic Kingdom não, para qualquer outro parque da Disney. A Lightning Lane é o sistema de fura-fila da Disney, é um sistema que você paga a parte para você fazer agendamentos de fila e você acessar a fila rápida. Só que assim, o que eu falo? Conheça esse sistema antes de vir para o parque, porque o agendamento acontece dias antes da sua visita aqui no parque. Então, quanto antes você decidir e assim que abrir o agendamento, você já consegue agendar atrações mais populares que esgotam mais rapidamente os agendamentos. Então analise, é um investimento sim, mas se de repente você quer fazer o parque mais rápido, você está com criança, você acha que vai ser muito cansativo para eles ficarem em todas as filas, então de repente a Lightning Lane vai fazer sentido para você. Então você pode, analise, ver se vai fazer sentido ali. E aí quando liberar a compra, que para quem não é hóspede da Disney é 3 dias antes da sua visita no parque, e para quem é hóspede da Disney 7 dias antes da visita do parque, e aí você já faz o agendamento de 3 atrações. Esse parque, ele não é um parque tão grande, mas é o parque que tem o maior número de atrações. Então fazer um planejamento é fundamental para a sua visita. Traçar o roteiro, as atrações que são importantes para você, que são imperdíveis. Você pode fazer isso sozinho, tem várias ferramentas aqui no blog, no blog e aqui no canal que podem te ajudar com isso. Mas a gente também, a nossa agência de viagem, além de vender os ingressos, a gente também tem o serviço de roteiro personalizado, que vai auxiliar você que não tem tempo, você que não quer fazer o roteiro. Eu vou deixar o nosso contato aqui na descrição e aí você pode falar com a gente, solicitar um orçamento para ajudar você então a fazer o planejamento do seu dia aqui no Magic Kingdom. Se for sua escolha assistir o show de fogos, assim que o show acabar, não vá embora, gente. Todo mundo, a maioria aqui do parque vai fazer esse movimento, fica uma loucura para sair do parque e conseguir chegar até o carro. Então o que você faz? Acabou os fogos. Se o parque ainda está aberto, porque dependendo da época do ano, na hora que os fogos acaba o parque fecha, às vezes ele fica aberto por mais 1, 2 horas. Então, de repente, você vai numa atração que você não conseguiu ir, ou uma atração que nem estava ali no seu roteiro, mas você vai fazer hora ali. Então, vai e faz essa atração. Se o parque fechar, acabou o show de fogos e o parque fechar,
eu digo as atrações fecharem, né, porque ele não vai fechar ali rapidamente, né, acaba o show de fogos e aqui as áreas elas ficam abertas ainda. Então você consegue tirar foto, vai ali na lojinha, vê as novidades, tira várias fotos aqui que o parque fica lindo à noite, então você consegue tirar várias fotos e aí você espera um pouco a maioria ali ir embora, porque gente, é muita gente fazendo o mesmo movimento, vai ter fila no trem. Então assim, entre você ficar ali parado com um monte de gente esperando o trem chegar, você fica sentado aqui dentro, você faz uma horinha, para que você vai, né, se apertar ali, ficar em pé esperando o trem chegar para levar mais de uma hora para chegar no carro, você fica uma hora sentada aqui, né, apreciando um pouquinho o parque. Se tiver na sua programação assistir aos desfiles que acontecem aqui no parque, então o ideal é, assim que você chegar, verifica no aplicativo os tempos, os horários que os shows vão acontecer, porque eles variam ao longo do ano. E aí você sabendo exatamente o horário que vai ser, e se você quiser pegar um bom lugar, você já vai chegar antes do horário, vai sentar ali num bom lugar, vai comprar um sorvete, vai comprar um lanche, uma bebida e vai ficar ali sentado tranquilinho. Então programe-se, verifique esse horário para, se for seu sonho, para se estiver ali no seu planejamento, que é imperdível para você assistir aos shows que acontecem aqui, né, os desfiles, a parada, você já verifique o horário que vão acontecer. É aqui no Magic Kingdom que tem um dos restaurantes com o personagem mais concorrido, que é o Cinderella's Royal Table, que é o restaurante que fica dentro do castelo, que é o que tem encontro com as princesas. Ele é extremamente concorrido e é um restaurante que, quando você faz a reserva, você já até faz o pagamento dele. Então assim, se é o seu sonho, se você está com uma criança que quer muito fazer essa refeição com as princesas, então verifique antes para você fazer a reserva, tá? As reservas abrem 60 dias antes da data que você quer fazer o agendamento, então assim que as reservas abrirem, você já verifica. Se for uma coisa que não estava programada e que surgiu a vontade de você fazer essa refeição, é difícil aparecer horário, mas não é impossível. Então abre todo dia o aplicativo ali da Disney e procura ali na parte que você faz o agendamento de restaurante, que de repente é difícil ter uma desistência, até porque eu falei que você já faz o pagamento antes. Então desistência talvez seja meio difícil acontecer, mas às vezes a Disney coloca novos horários, dependendo ali da época. Então não custa nada você tentar, mas existem outras alternativas, outros restaurantes com personagens que têm uma disponibilidade muito maior, que é bem mais fácil de você conseguir fazer reserva. Se você vai viajar com criança, fique atento então às atrações que tem aqui no parque, porque aqui tem muitas atrações que não têm restrição de altura. Mas eu sempre gosto de falar que restrição de altura não quer dizer que são atrações recomendadas para todas as idades. Restrição de altura é uma questão de segurança. Então, se não tem restrição de altura, é porque qualquer altura pode ir nessa atração. Mas tem algumas que as crianças podem não gostar, dependendo de cada criança, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o roteiro do Magic Kingdom com crianças, onde eu falo as atrações que de repente as crianças podem não gostar, não se sentir confortáveis. Então fique atento a isso, para que você não chegue aqui e, né, de repente você entra ali numa atração com a criança e ela não gosta, vai chorar, e aí ao invés de criar memórias lindas, você vai, né, gerar uma coisa que não vai ser muito legal para a criança, que ela, se depois voltar aqui de novo, pode ser que não queira nem ir de novo na atração. Fique atento aos eventos especiais que acontecem aqui no Magic Kingdom. De agosto até outubro tem as festividades de Halloween e de novembro até início da segunda quinzena de dezembro tem a festa de Natal. Essas festividades acontecem em datas selecionadas, não são todos os dias. Então o importante é vocês verificarem quais são essas datas. Por quê? Porque quem não vai participar da festa, quem não tem o ingresso para participar dessa festa, o parque ele vai fechar mais cedo e não acontece a tradicional queima de fogos, né? Happily Ever After. E aí você que está ali com o seu ingresso, programou para ficar o dia inteirinho aqui no parque, né? Fazer o máximo de atrações, encerrar o seu dia ali com o show de fogos. Você já pensou? Chega aqui, aí descobre que o parque vai fechar mais cedo, você tem que ir embora. Então se informe isso. Se você estiver viajando entre agosto e dezembro, consulte as datas que as festas estão acontecendo, para você não chegar aqui e ficar sabendo na hora e estragar todo o seu planejamento. Então é isso, gente. Essas foram as minhas dicas para vocês, para virem aqui para o Magic Kingdom, para fazer o seu roteiro. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se gostaram, já deixam seu like e até um próximo vídeo. Tchau!